Existem momentos que só parece, que Deus está até se escondendo de você, que Deus não está se lembrando de você, sabe? E o que será que Deus está falando e até fazendo nesses momentos? Momentos em que você até busca uma resposta de Deus, ou você busca uma orientação de Deus, mas parece que Deus está escondido, parece que Deus não tem falado com você, parece que Deus ele silenciou, parece que Deus se escondeu de você, não é? O que acontece em momentos como esse? Nós podemos aprender algo muito poderoso na história de Jó. Aqui em Jó, no versículo 23, versículo 8, você vai ver que, na verdade, quando nós achamos que Deus está se escondendo, Ele tem algo a realizar dentro de nós, e Ele também não nos desamparou nos acontecimentos da nossa vida. Em outras palavras, Deus ele sabe quem você é, e Deus ele conhece também o que você está passando. Você está vendo? E tem momentos que só parece que Deus se escondeu, parece que Deus se esqueceu, né? E o que acontece? Você vai ver aqui nesse contexto que os 3 amigos de Jó, eles começaram a querer levantar alguma acusação, querer levantar alguma ocasião contra Jó, né? E quando muitas vezes nós não temos alguma resposta, ou então você está passando uma situação difícil, né? Sempre vão ter vozes de opinião, vozes de pessoas e até vozes na sua mente dizendo: será que tem alguma coisa errada comigo? Não é verdade? E muitas vezes nós podemos perceber que isso também é até um propósito de Deus, né? Jó, mesmo sendo justo, ele passou por toda aquela situação que nós sabemos, de afetado fisicamente, afetado emocionalmente, afetado até, né, o que nós chamamos hoje de questões financeiras. Então, mas o que Jó fez? Nós vamos aprender aqui. Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero ler com você agora o versículo 8 ao 10 de Jó 23, que diz assim: se porém vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Ok, o que está querendo dizer aqui? Primeira coisa, muitas vezes nós buscamos a Deus, nós buscamos algo de Deus, sabe? E Deus parece que se escondeu, Deus não responde. E por mais que a gente busca, tem momentos que parece que Deus não intervém, não aparece em determinadas situações da nossa vida, sabe? E o que aconteceu com Jó? Ele já era muito próspero, sabe? Ele já tinha assim abundância em tudo, ele tinha família, né? Ele perdeu a família, perdeu recursos, perdeu saúde. E o que acontece? Muitas vezes nós acostumamos em Deus sempre responder, em Deus fazer, mas existem momentos em que Deus ele quer esticar a nossa fé, sabe? E nós vamos perceber aqui no versículo 10 que uma das coisas importantes que eu vejo aqui é que Jó, ele diz: mas ele conhece o meu caminho, quando me tiver provado, sairei como ouro. Sabe o que Jó está falando aqui? Quando essa prova terminar, eu vou sair melhor do que eu estava antes. Quando essa prova terminar, você vai sair melhor do que você está agora. Sabe? Por que ele fala: eu sairei como ouro? Eu estava vendo aqui que o ouro, ele é formado na pressão. Sabe? O ouro, antes de entrar na pressão, antes do ouro entrar na pressão, ele é só uma espécie de um carvão. Mas quando ele entra em um processo de pressão, quando esse carvão
entra em um processo de purificação, purificação, um processo de correção. A palavra depuração quer dizer depurar o ouro. Depurar o ouro significa purificar essa espécie desse carvão, né? Purificar o ouro significa, depuração do ouro significa purificar, corrigir, né? E o que acontece? Quando essa espécie desse carvão é purificada, entra debaixo de pressão, então se transforma em ouro. O que Jó está querendo dizer aqui? Deus, por meio das provações, traz para fora a nossa melhor versão. Você está vendo? Nesta situação que você está vivendo, Deus vai trazer a sua melhor versão, né? Jó estava procurando Deus e não achava Deus. Ele falava, será que se eu tenho algum pecado, eu preciso que Deus me fala. Se eu fiz alguma coisa, eu preciso que Deus me conta o que é, porque eu quero saber o que está acontecendo comigo, para eu me arrepender, para eu, né, ter uma correção, e eu agora experimentar de volta o favor de Deus, experimentar de volta a bênção de Deus para mim, né? E no versículo 3 ele diz, quem dera eu soubesse encontrá-lo e como ir à sua habitação. Sabe? Como você pode ir à habitação de Deus hoje? Você está a uma oração de distância. Eu tenho um vídeo que eu fiz aqui esses tempos, onde eu falo como ter livre acesso à presença de Deus. Eu tive uma experiência no último dia de 2022, última quarta-feira de 2022, eu tinha ido praticamente em todos os cultos, né? E da igreja, né? Tinha todos os cultos da igreja. E o que aconteceu? Naquele dia eu falei, eu vou ficar esse último dia para descansar, né? E já tinha sido um ano muito desafiante, mas um ano muito frutífero também. Muitas palavras que foram liberadas aconteceram, muitas curas extraordinárias, até com os médicos ali mostrando essas curas também, enfim, nos exames. E aí, o que aconteceu? Naquele dia eu fiquei imaginando, começou a vir uma imaginação celestial, que eu estava, sabe, lá no trono de Deus. E eu comecei a imaginar que eu estava no trono de Deus, né? E de repente, Deus me deu uma visão, sabe? Deus me deu uma visão, e era uma visão, era um cavalo branco, num campo bem aberto, e aquele cavalo bonito, forte, né? E o que aconteceu? Eu estava em um momento de busca por Deus ali, né? Tem vários tipos de oração. Eu estava numa oração de busca, estava buscando a Deus. Deus, preciso da sua presença. E o que aconteceu? Eu me lembrei, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, eu me lembrei disso, sabe? Nós estamos a uma oração de distância. Quando eu tive essa experiência de estar no trono de Deus, foi uma experiência muito poderosa. Eu estava sentado numa cadeira, né? Estava sentado do lado da mesa, numa cadeira, né, no meu quarto. E o que aconteceu? Naquele momento, sabe, eu senti algo celestial. E Deus me deu uma visão, e depois a interpretação da visão, né? Deus é um Deus que nos dá força para cumprir a nossa missão, para pregar o Evangelho. E Jó estava com essas indagações. Por quê? Porque tinha muitas pessoas acusando ele, né? Na verdade, 3 amigos de Jó, que eu gosto de brincar que são os 3 amigos da onça de Jó. Eles estavam querendo achar uma falha em Jó, quando Deus já disse que Jó era justo. E Jó, depois de muitos anos abençoado em tudo, ele passou por 9 meses de provação. E depois, o último estado de Jó foi bem melhor do que foi o primeiro. Você está vendo? Agora, escute bem, no versículo 10 que nós enfatizamos aqui. Mas ele conhece o meu caminho. Mesmo que Jó estava achando que Deus estava se escondendo dele, mesmo que Jó estava se achando sozinho, sabe? Ele estava se sentindo sozinho, mas ele sabia, sabe? Que além da alma existe o Espírito de Deus. Se você tiver só uma experiência de alma com Deus, você vai ficar sempre limitado. Se nós estivermos apenas uma experiência de alma, vai ser sempre limitado.
mas nós precisamos ter uma experiência espiritual, que muitas vezes a nossa alma está falando coisas que são contrárias ao que o Espírito de Deus pensa de nós. Por exemplo, teve muitas vezes que se nós dermos ouvidos à opinião das pessoas sobre nós, sabe? Nós vamos ficar para baixo. Só que a questão é o que Deus já falou com você. A questão não é o que dizem, a questão é o que Deus falou com você. No versículo 8 de Jó 23, diz que Jó então estava nessa procura por Deus. Ele estava nessa procura por Deus, versículo 8 e 9. Mas no versículo 10, ele demonstra algo espiritual. Versículo 8 e 9 mostra uma busca de Jó por Deus, parecendo que Deus se escondeu. E tem momentos que parece que Deus se escondeu na nossa vida, sabe? Mas versículo 10 é extraordinário. Ele diz, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Quer dizer, se Deus permitiu essa prova na sua vida, se Deus permitiu uma situação difícil na sua vida, é porque Ele quer extrair a sua melhor versão. É porque vai ficar melhor do que era antes. É porque Ele quer fazer algo extraordinário em você. É porque Ele quer fazer algo extraordinário na sua vida. Se Ele me puser à prova, aparecerei como ouro. Você está vendo? Jó sabia que ele sabia que Deus conhecia a ele. E Deus conhecia o que ele estava passando. E quando a prova terminasse, ele ia sair melhor do que ele entrou nela. Você está vendo? Quando esta prova terminar, Deus vai te sustentar até o final dessa prova aí. Esses dias Deus falou comigo lá aí, quando Elias fala com a viúva de Sarepta, Deus falou assim comigo, até o dia que o milagre for concluído, fala que até o dia que o milagre for concluído, eu vou te sustentar, né? Eu vou sustentar pessoas lá que estão te ouvindo, eu vou sustentar você, vou sustentar a sua casa. Você está vendo? Até o dia de Deus concluir o milagre, Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar espiritualmente, emocionalmente, com relacionamentos de Deus para você, com finanças, sabe? Com tudo que você precisa. Agora, escute bem, você vai sair dessa prova aí melhor do que você entrou nela, sabe? Quando o carvão entra em pressão e outras aí coisas também, né? Mas quando o carvão entra em pressão, sabe o que acontece com ele? Quando o carvão entra em pressão, ele é transformado em ouro, sabe? Porque nesse momento de pressão ele está sendo purificado. Nesse momento de pressão ele está passando por um processo de depuração. O que é um processo de depuração? É um processo de purificação. Deus está trazendo o seu melhor para fora nos momentos das adversidades. Deus está trazendo a sua melhor versão. Deus está trazendo aquela essência que Ele colocou dentro de você até antes dele te enviar aqui para essa terra. Quando Deus me levou outra vez num jardim, no jardim de Deus, Deus falou comigo, eu te enviei para a terra com uma missão. Eu te enviei para a terra com uma missão. Mas porque você assumiu a natureza do pecado, você se esqueceu da missão que eu te dei, sabe? E mesmo um bebê quando nasce, já nasce na natureza do pecado, porque quando Adão pecou, toda a humanidade foi afetada. Agora, quando nós nos encontramos com Jesus, nós recebemos uma nova natureza espiritual, sabe? Nós recebemos uma nova natureza espiritual. E quem nós somos no Espírito, cada vez mais, precisa transformar a nossa alma e também conservar a saúde do nosso corpo. Como? Através do Espírito e da Palavra. O meu Espírito vos guiará em toda verdade. Você está vendo? Você vai sair dessa prova aí. Deus não te esqueceu, não. Deus não se escondeu de você, não. Você vai sair dessa prova aí melhor do que você entrou nela. Você está vendo? Escreve aí, vou sair melhor do que eu entrei nela. Sua saúde vai ficar melhor. Sua saúde física, sua saúde emocional vai ser tão boa como já é sua saúde espiritual. Você está vendo? Deus te traz aqui para dizer que você vai sair dessa prova. E quando a prova terminar, você vai sair na sua melhor versão. Quando a prova terminar, você vai sair melhor do que você era antes. Você está vendo? Vai sair melhor do que era antes. Você está vendo isso? Olha aí, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, Pai. Fortalece a cada um de nós. Nós oramos agora pelo seu agir,
Pai, nos dá discernimento. Nós pedimos agora esse discernimento espiritual. Pai, muitas vezes nós achamos que o Senhor se escondeu, mas na verdade o Senhor não se escondeu. Na verdade, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos e o Senhor sabe o que nós estamos passando. Nós apresentamos agora as nossas causas. Eu apresento agora cada pedido de oração diante do Senhor, cada família aqui representada. Pai, nós apresentamos nossa vida espiritual, nós precisamos de Ti. Apresentamos a nossa alma, nossa vida, nosso corpo físico. Apresentamos, Pai, nossa vida financeira. Nós apresentamos agora a saúde do nosso corpo físico. Nós apresentamos nossa família. Nós apresentamos nossa casa diante do Senhor agora. Pai, eu peço que o Senhor venha agora com graça, venha com misericórdia. Pai, venha transformar, venha guiar, Espírito Santo, a cada vida que está aqui representada, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender que o Senhor não se esconde, o Senhor não se esquece. Nós confiamos em Ti. Fala-se, declara, Senhor Jesus, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Pai, libera a Sua glória, a Sua presença e uma unção de milagres agora. Uma unção de fortalecimento espiritual. Desperta o primeiro amor. Desperta o primeiro amor por Jesus. Aqueles primeiros dias, aquelas primeiras obras na presença de Deus. Pai, nós precisamos Te amar. Pai, desperta a paixão do nosso coração pela Sua presença. Em nome de Jesus. Pai, eu oro também por cada causa, por cada situação, por cada pedido de oração que está aqui representado. E clamo agora pelo Seu milagre. Pelo Seu milagre sobre cada vida que está aqui agora representada e cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Escreve aí, vai ficar melhor do que era antes. Você está vendo? Jó sabia que se Deus permitiu ele passar por aquilo, ele ia ficar melhor do que era antes. E você sabe como termina a história de Jó? Você sabe como termina a história de Jó? Olha lá, Jó 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. Você está vendo? E versículo 12. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 de jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Olha lá, e versículo 15 diz que em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso Jó viveu mais 140 anos. Depois disso Jó viveu mais 140 anos. Depois da prova vai ter muita vida para você viver dentro da vontade de Deus. Olha lá. E viu seus filhos e filhas, e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após longa velhice. Você está vendo isso? Eu declaro sobre a sua vida essas palavras. Vai ficar melhor do que era antes. Escreve aí. Deus te conhece e Deus sabe o que você está passando. Jó disse aqui, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Deus está tirando a sua melhor versão para fora. Ele te conhece, ele sabe o que você está passando. Estou falando aqui pela 4ª vez, talvez aqui, porque às vezes parece que a gente esquece que Deus nos conhece. Você esquece daquela visitação de Deus. Você esquece daquela palavra que Deus liberou na sua vida. Sempre que Deus vem numa visitação específica, Ele vem para fazer alguma coisa. Não é só aquela visita que vem e vai embora. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma visitação com objetivo. Com o objetivo de curar, com o objetivo de dar uma palavra. Mas depois, sabe, nós continuamos na presença dEle, mas Ele permite situações para tirar a nossa melhor versão. Você está vendo? Que especial. Gente, estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Esse aqui é o nosso livro, você pode adquirir através do WhatsApp, 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá!